Bom dia, pessoal. Meu nome é Cristiano, eu sou analista de negócios aqui na Exact Software. Nós vamos dar início à nossa apresentação de hoje. Gostaria de reforçar que esta apresentação ela está sendo gravada e será disponibilizada até sexta-feira, para aqueles que gostariam de assisti-la novamente ou ainda para aqueles que não tiveram a oportunidade de assisti-la hoje. Durante a apresentação, se surgir qualquer dúvida, deixe registrado a sua dúvida através do nosso chat, para que posteriormente possamos respondê-la através do nosso blog. Nossas apresentações elas tiveram início na semana passada, no dia 21. Nós já tratamos a respeito de qualificação e atualização cadastral e também do analisador de dados. Nos demais dias, nós tratamos a respeito dos eventos da fase 1, que são os eventos iniciais e os eventos de tabela. E hoje, dia 30/5, quarta-feira, que é a nossa quinta apresentação, nós vamos dar início à apresentação dos eventos não periódicos. Gostaria de reforçar que, além destas apresentações, nós também temos uma cartilha que foi preparada pela equipe da Exactus, que fala a respeito de cada um destes eventos. Fala a respeito de o que é o e-social, como você deve se preparar e também como serão gerados os eventos ao e-social. Então essa cartilha é um material também muito importante para consulta e você pode fazer o download, né? Você pode baixar esta cartilha através do nosso canal de atendimento, o Helpdesk. É bom sempre lembrar que a primeira etapa do e-social ela já teve início para aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões. Essa etapa 1 ela teve início no mês de janeiro e agora ela vai prosseguir, ela vai seguir em diante. E agora, a partir do mês 7, mês de julho, será dado início à etapa 2, onde as demais empresas, as empresas privadas, as empresas do Simples, os MEIs e até as pessoas físicas que possuem empregados, passam a estar obrigadas a enviar suas informações ao e-social. Essa etapa 2, assim como a etapa 1, assim como foi para as empresas com faturamento superior a 78 milhões, ela está dividida em 4 fases, como vocês podem ver aí neste slide. A fase 1, de julho a agosto, que vai ser o envio, a transmissão dos eventos iniciais e de tabelas. A fase 2, que ocorre entre setembro e outubro, onde serão enviados eventos não periódicos, eventos estes que daremos início à apresentação hoje, começaremos a falar deles hoje. A fase 3, que é de novembro a dezembro, onde deverão ser enviados os eventos periódicos. E aí a quarta e última fase, em janeiro de 2019, onde deverá ser enviadas informações relacionadas à segurança e à saúde do trabalhador. Os eventos que vocês estão observando neste slide, nesse próximo slide, são os eventos não periódicos. Observe que esse grupo de eventos, os eventos não periódicos, ele tem um volume de informações, um volume de eventos, ou podemos até dizer, de arquivos, bem maior do que os eventos da primeira fase, que são os eventos iniciais e de tabela. Então aqui nós temos, no grupo de eventos não periódicos, o evento 2190, admissão de trabalhador, este é um registro preliminar. Nós temos o 2200, que é o cadastramento inicial do vínculo e admissão, ingresso do trabalhador na empresa. Nós temos o evento 2205, que trata das alterações cadastrais do trabalhador. O 2206
das alterações de contrato, o 2.210, que é a comunicação de acidente de trabalho, 2.220, monitoramento da saúde do trabalhador, 2.230, o seu afastamento temporário, 2.240, as condições ambientais do trabalho e os fatores de risco a qual os empregados estão expostos, 2.241, trata da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, o 2.250, o aviso prévio, o 2.260, a convocação para o trabalho intermitente, o 2.298, a reintegração, 2.299, o desligamento, 2.300, o envio das informações dos trabalhadores, ou seja, daqueles que prestam serviço à empresa sem vínculo de emprego. Nós temos ali o 2.300, que é o evento de início de prestação dessas informações, o 2.306, que são as alterações deste contrato, o 2.399, que é o término, é o desligamento deste colaborador sem vínculo de emprego com a empresa, não é uma rescisão, é um término de contrato, tá? E o evento S3000, que se trata da exclusão dos eventos. Nós vamos hoje e nas demais próximas apresentações, falar a respeito de cada um destes eventos do grupo não periódicos. Hoje, dando início então a esse assunto, trataremos dos eventos 2190, admissão, registro preliminar, 2200, cadastramento inicial e admissão, 2205, alteração dos dados cadastrais do trabalhador e 2206, alteração de contrato de trabalho. Bom, dando início aí ao evento 2190, admissão de trabalhador, registro preliminar, como o próprio nome do evento diz, eles são informações preliminares. Que informações são essas? Por favor, desconsiderem aqui a palavra nome, tá? Ela acabou sobrando aqui no texto, desconsiderem a palavra nome, mas o registro preliminar é um evento transmitido ao e-social toda vez que ocorre a admissão do empregado, onde é indicado, é informado o CPF do trabalhador, a sua data de nascimento e a data de admissão. Nós temos que levar em conta que nem sempre no momento da admissão de um empregado, a empresa possui todas as informações necessárias que ela precisa para poder transmitir as informações ao e-social. As informações completas da admissão de um empregado, na verdade, elas vão através do evento 2200. Mas como nem sempre a empresa tem essas informações ou dispõe dessas informações naquele momento, o e-social ele possibilita, através do 2190, enviar as informações preliminares. Nesse primeiro instante, no momento da admissão, essas informações são suficientes. As demais informações, as informações completas do empregado, elas podem ir depois, num outro momento, através do evento 2200, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito dele. Nesse momento, basta dizermos que existe essa possibilidade de enviar um registro preliminar, com menos informações, mas informações suficientes para poder realizar a admissão do empregado. De qualquer forma, apenas enviar o evento 2190, o registro preliminar de admissão do trabalhador, não é suficiente, né, para que essa admissão ela possa ser regularizada, ela possa ser registrada. É necessário, na verdade é imprescindível, é o termo que eu usei aí, o envio do evento 2200 para depois completar essas informações de admissão.
Bom, qual que é o prazo de envio do evento 2190? Ou seja, quando um novo empregado for admitido, até que dia a empresa pode enviar essa informação à E-Social? Esta informação ela deve ser enviada até o dia imediatamente anterior ao de início do trabalho do empregado. Então, vamos usar um exemplo. O empregado começa a trabalhar amanhã na empresa, esse evento de admissão preliminar, ele precisa ser enviado até hoje. O prazo limite é o dia imediatamente anterior. Só existe uma exceção em relação a prazo para o envio dessa informação, que é exatamente quando a empresa passa a estar obrigada a enviar eventos ao E-Social. Neste momento, o prazo de envio da informação é o próprio dia da admissão. Então vamos supor que quando chegarmos lá em setembro, quando as empresas da etapa 2 passam a estar obrigadas a enviar eventos não periódicos, caso ela admita alguém no primeiro dia de início de transmissão das informações ao E-Social, aquele empregado admitido naquele dia pode ser o seu registro preliminar, o seu evento 2190, ele pode ser enviado no próprio dia da admissão. As demais admissões, elas precisam ser enviadas com um dia de antecedência, um dia antes do início da prestação de serviço. Então essa é a única exceção. Lá em setembro, para as empresas da segunda etapa, caso alguém seja admitido no dia 1º de setembro, que é o dia em que as empresas passam a estar obrigadas a enviar esse evento ao E-Social, aqueles admitidos no dia 1º, a transmissão desse evento pode ser no próprio dia. As demais situações, ou seja, todos admitidos posterior a essa data, dia 2 de setembro, 3 de setembro e assim por diante, essas informações precisam ser enviadas com um dia de antecedência. Vocês estão vendo agora aí na tela um modelo das informações preliminares. Na verdade, a informação que vocês estão vendo na tela agora, elas foram extraídas do XML, do arquivo que é gerado ao E-Social. Eu quero primeiro, antes de mais nada, dizer que o formato do arquivo já é diferente. Nós estamos muito acostumados, devido às demais obrigações acessórias, como, por exemplo, o CFIP, enviar informações num padrão linha e coluna, um arquivo com extensão TXT. O E-Social ele usa um padrão mais evoluído, né? As informações são geradas no padrão XML. Observem que neste arquivo, que é um arquivo pequeno, né? Porque ele trata de poucas informações, é um registro preliminar, as informações elas são gravadas dentro de suas respectivas tags. Então em relação, por exemplo, 2190, né? Aqui nós estamos informando qual que é do que se trata essa informação, que ela é para o E-Social, qual que é a identificação que foi criada pelo sistema da folha de pagamento para o envio dessas informações, é uma combinação de informações, raiz do CNPJ, dia, mês, ano, hora, sequência, para que ambiente nós estamos gerando essa informação, 2 para pré-produção, 1 para a produção, de quem que realiza esse processamento, se é sistema próprio, se é sistema de terceiros, em que versão da folha de pagamento essa informação está sendo gerada. Observem, ó, aqui é a nossa versão da folha atual, que é a 30507. Quem que é o empregador? O tipo de inscrição dele, ele é um empregador pessoa física ou jurídica? 1 para pessoa jurídica, 2 seria 2 para pessoa física.
o seu número de inscrição, que na maioria das vezes, na maioria dos casos, apenas a raiz do CNPJ deve ser informada na gravação desse arquivo. Já com respeito às informações preliminares, como eu mencionei há pouco, né, apenas 3 informações são enviadas nesse momento. Qual é o CPF do trabalhador, qual que é a sua data de nascimento e qual é a sua data de admissão, né? E aí, então, ele conclui a geração do arquivo fazendo o fechamento das tags que foram abertas anteriormente. Então, eu fiz questão de extrair as informações geradas no XML, primeiro, para que vocês tenham uma ideia do padrão que é utilizado na geração de todos os eventos do e-social. E segundo, para também demonstrar que o registro preliminar ele possui poucas informações. Mas essas são informações que com certeza a empresa tem no momento da admissão. Em relação às demais informações, elas podem ser enviadas posteriormente, embora exista um prazo e a gente vai falar a respeito delas agora. Antes de falar do evento 2.200, eu só gostaria de fazer um comentário. Ontem, conversando com alguns amigos aqui da Exatos, colegas de trabalho, que também estão fazendo apresentações, tanto presenciais aqui em Londrina, como em outras regiões do país, surgiu uma discussão entre nós, e eu gostaria de alinhar uma informação que talvez não tenha sido transmitida da forma mais adequada. Eu quero só aproveitar e abrir um parênteses aqui na nossa apresentação, antes da gente começar a falar do evento 2.200. É com respeito ao ambiente de pré-produção e o ambiente de produção. Talvez tenha sido informado a vocês que para todas as empresas que vocês geram a folha de pagamento, vamos pensar aí no escritório de contabilidade, que tem dezenas ou centenas de clientes, né? Geram dezenas ou centenas de folha de pagamento, você deseja enviar informações ao e-social a título de pré-produção. Nós gostaríamos de esclarecer que não é necessário fazer a pré-produção de todas as empresas. Talvez a gente tenha deixado transparecer em outras apresentações, na verdade nessas apresentações presenciais, que é necessário fazer o envio dos eventos ao e-social para o ambiente de pré-produção antes do ambiente de produção para todas as empresas. Isto não é necessário. O que, na verdade, nós gostaríamos de sugerir é que você pudesse escolher algumas empresas, talvez uma empresa de porte médio, de porte ou ainda de porte maior, de porte grande, e passar a enviar as informações dela ao e-social através do ambiente de pré-produção, só para que você possa se familiarizar com o envio dessas informações, com esse ambiente de gerar arquivos, de transmitir, de receber o retorno. Então eu reforço, pessoal, não é necessário enviar para o ambiente de pré-produção toda a informação de todas as empresas. Selecione uma, duas, talvez aí no máximo 3, para você praticar, para você treinar. Até porque as informações enviadas para o ambiente de pré-produção, elas não têm nenhum efeito. É apenas para teste e conhecimento. O que vai valer mesmo é o ambiente de produção, dentro dos prazos legais. O ambiente de pré-produção, isso já é possível enviar as informações hoje. Para o ambiente de produção, dentro dos prazos legais, os prazos que no início dessa apresentação nós citamos. Tá? Então, por favor, não se preocupe em relação ao ambiente de pré-produção, e eu reforço, escolha apenas algumas empresas, 1, 2, 3, para poder fazer esse teste, para você se familiarizar com o envio das informações ao e-social.
Então, voltando aos assuntos da nossa apresentação, vamos falar um pouquinho agora a respeito do evento 2.200. O evento 2.200, ele é o evento propriamente dito de cadastramento inicial do vínculo e também de uma nova admissão de trabalhador. Então, ele tem esses dois objetivos, esse evento. Num primeiro momento, num primeiro instante, fazer o cadastramento inicial de todos os empregados. Pegar todos os empregados que fazem parte da empresa e enviar essas informações ao e-social. Mas também, toda vez que ocorrer uma nova admissão, esse mesmo evento, o evento 2.200, será utilizado para poder fazer o envio das informações do empregado admitido. Diferente do evento 2190, que nós falamos agora há pouco, que é o preliminar, neste evento 2.200 vão todas as informações completas dos dados pessoais e contratuais, cadastrais e contratuais do empregado. Estas informações que são enviadas ao e-social através do evento 2.200, elas servem para construir a base do RET. O que é o RET? O RET é o Registro de Eventos Trabalhistas. Então, essas informações enviadas através do evento 2.200, elas servem para poder construir esta base de informações. E ela vai ser utilizada, ela é utilizada, na verdade, para validação de todos os demais eventos que são enviados ao e-social, inclusive os eventos da folha de pagamento. Então, quando estivermos lá na fase 3 do e-social, que ocorre entre novembro e dezembro, enviando folha de pagamento ao e-social, essas informações que anteriormente foram enviadas, elas vão servir de base para o fechamento da folha de pagamento. Bom, estes eventos eles devem ser gerados por todos os empregadores. Então, todo empregador que tem empregados com vínculo trabalhista deve enviar o evento 2.200. Isso também vale para as empresas de trabalho temporário, que possuem trabalhadores temporários. Uma informação importante nesse parágrafo aí é que aqueles empregados que se encontram desligados antes da implantação do e-social, eles não precisam ser informados. Então, quando chegar setembro, fase 2, onde será enviado o evento 2.200, com o cadastramento inicial, com a carga inicial de todos os empregados que fazem parte do quadro de funcionários da empresa, aqueles que já estão desligados, ou seja, a sua rescisão já ocorreu, a informação destes não precisa ser enviada ao e-social. Apenas aqueles que estão ativos ou ainda aqueles que estão afastados. Ao gerarmos o evento 2.200, para aqueles que se encontram afastados, o sistema vai acrescentar num dos blocos ali do arquivo, ali do XML, esta informação de que o empregado faz parte do quadro de funcionários da empresa, porém, neste momento, está afastado. Então, essas são as informações que vão neste momento da carga inicial, do cadastramento inicial dos empregados que já fazem parte do quadro de funcionários da empresa. Apenas os ativos ou ainda aqueles que estão afastados. Todos os demais que já foram demitidos serão desconsiderados pelo sistema da folha de pagamento, sistema Weiner, no momento da geração desse arquivo. Bom, vale lembrar que esse arquivo, o evento 2.200, ele deve ser enviado antes de qualquer outro arquivo, evento, né, que seja periódico ou não periódico. Hoje nós demos início, começamos a falar, na verdade, a respeito dos eventos não periódicos, nós ainda vamos falar não periódicos, quero dizer, e ainda nós vamos falar a respeito dos eventos periódicos, que fazem parte da fase 3. Então, o evento 2.200, quando chegar a setembro, ele é o primeiro evento que deve ser enviado ao e-social. Qualquer evento posterior a esse, que faça parte deste grupo, do grupo de eventos não periódicos ainda, ou ainda dos periódicos, eles são recusados. Por quê?
porque o cadastro do empregado, né, ele ainda não está lá no e-social. Vamos ver se tem mais alguma informação. Sim, em relação ao prazo, né? O prazo de envio do evento 2.200, ele é o 7º dia do mês subsequente da sua ocorrência. Então, supondo que em setembro a empresa admita um novo empregado. Setembro vai ser dado início ao envio dessas informações. A empresa, primeiramente, vai fazer o cadastramento inicial daqueles que já fazem parte do quadro de funcionários da empresa, ou seja, estavam ativos até o mês imediatamente anterior, que era agosto, mas ao longo do mês de setembro, admitiu um novo empregado. No primeiro instante, vai ser enviado o evento 2190, preliminar. Depois, ou seja, posteriormente, até o dia 7 do mês seguinte, que aí já seria outubro, até 7 de outubro, pode ser enviado o evento 2.200 com as informações completas da admissão do empregado. Eu gostaria de aproveitar e mencionar, isso vale para todos os eventos envolvidos no e-social, que precisam ser transmitidos ao e-social, de que o sistema vai estar observando tudo que é feito dentro da folha de pagamento. Ele vai verificar prazos, ele vai verificar, por exemplo, olha, setembro tem que enviar o evento 2.200. Quando você estiver em setembro e acessar a tela de geração do e-social, você vai observar que o evento 2.200 ele vai estar lá marcado, ele vai estar destacado em vermelho, dizendo que a transmissão desse evento está pendente para envio ao e-social. Basta então aí nessa situação, o usuário apenas marcar o evento e executar a transmissão, a geração e transmissão do arquivo ao e-social. Então o sistema vai estar observando, tem que fazer carga inicial nesse mês, porque é o mês de início de ingresso da empresa? Tem, o evento já fica marcado. Foi admitido alguém no mês? Tem registro preliminar de admissão para poder enviar? Tem. O evento este evento lá na tela de geração do e-social, de eventos do e-social, ele já fica marcado para que o usuário vá lá, destaque, clique, né, marque com cheque e faça a execução, ou seja, faça a transmissão do arquivo. Então o sistema vai estar verificando tudo o que acontece, qualquer inclusão, qualquer alteração, qualquer exclusão de informação. Isso vai ser sinalizado para o usuário e ele vai precisar apenas executar a transmissão dessas informações. Então, em relação ao 2.200, só para a gente finalizar, o prazo é o 7º dia do mês subsequente, mas isso precisa ser antecipado, né? Caso não seja um dia útil. Ele precisa ser, então, antecipado para o dia imediatamente útil quando não houver expediente bancário, tá? Então temos que tomar cuidado com essa regra de envio. Ela lembra muito, ela é semelhante ao envio, por exemplo, do CEFIP, né? Até o dia 7, mas se 7 não é dia útil, nós antecipamos para o imediatamente anterior que seja útil. Tá? A regra aqui neste aspecto, nesse evento, ela é a mesma. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do evento S2.205. Esse evento ele trata das alterações de dados cadastrais do empregado, do trabalhador. Então, que tipo de informações são essas? Documentos, endereço, escolaridade, como vocês estão vendo aí na tela, o estado civil, contato, entre outras informações. Então, quando falarmos de alteração dos dados cadastrais, elas serão feitas através do evento 2205. Esse evento, o evento 2205, ele pode ser também, ele deve, na verdade, não é que pode, ele deve também ser utilizado para a alteração de informações daqueles colaboradores que não têm vínculo empregatício com a empresa.
O evento 2.200, que nós falamos há pouco, ele vai ser utilizado para poder enviar informações ao e-social daqueles que têm vínculo empregatício com a empresa. Já aqueles que não possuem vínculo empregatício, como, por exemplo, um estagiário, um autônomo, um diretor, essas informações elas são enviadas através de um outro evento, que é o evento 2.300. Observem que eu até menciono aí na tela, evento 2.300, que são os trabalhadores sem vínculo de emprego. Tá? Então existe um evento para aqueles que têm vínculo e para aqueles que não têm vínculo. 2.300 nós ainda vamos falar a respeito dele um pouquinho mais para frente, tá? Mas quando se tratar de alterações dos dados cadastrais, o evento 2205 ele será, na verdade, utilizado para enviar tanto alterações cadastrais daqueles que possuem vínculo e sua informação foi através do 2.200, como para aqueles que não possuem vínculo e suas informações já foram transmitidas através do evento 2.300. Esse evento ele tem que ser gerado por todo empregador cujo o trabalhador apresente qualquer tipo de alteração cadastral. Então, no primeiro parágrafo a gente cita alguns exemplos das alterações. Eu vou citar um exemplo com respeito ao Estado Civil. Então, supondo que a colaboradora se casou, e aí ela passa a receber no seu nome o sobrenome de seu esposo, isso é um tipo de alteração de dados cadastrais. Essa informação ela precisa ser enviada ao e-social quando ela ocorrer. Então eu vou lá, acesso o sistema da Folha, dados pessoais, acrescento o novo sobrenome da colaboradora, salvo o cadastro de dados pessoais. Neste momento, o sistema observa que houve uma alteração, o registro dos dados pessoais está diferente para aquela chapa e ele automaticamente grava um registro de que o evento 2205 precisa ser transmitido ao e-social. Caso o usuário acesse a tela, ou seja, o módulo de geração do e-social, ele vai observar que na lista de eventos não periódicos, a gente vai falar a respeito dessa tela, desse processo de transmissão, é a nossa última transmissão, tá? Nós ainda vamos mostrar com detalhes isso daí. O módulo de geração vai apresentar ao usuário que o evento 2205 está pendente de transmissão ao e-social. Então o usuário vai lá, marca e o sistema faz a transmissão dessa informação ao e-social. Neste caso, nesse exemplo, atualizando o sobrenome da colaboradora. Da mesma forma que o evento 2200, este também ele possui prazo, tá? Também é o dia 7 do mês subsequente à sua alteração, ao mês de referência, o mês que ocorreu a alteração. Então, existem determinados eventos que a transmissão dele precisa ocorrer naquele dia que o fato ocorre, como, por exemplo, o registro preliminar de uma admissão. Outros eventos, já existe uma flexibilidade maior, eles podem ser enviados até, e são quase a maioria, tá? São quase a maioria, não são todos, mas são quase a maioria. Eles podem ser enviados até o dia 7 do mês subsequente, então há uma flexibilidade, uma tranquilidade em relação a isso, tá? Diferente do 2200, é que este é até o dia 7 do mês subsequente, ou até o envio dos eventos mensais da folha de pagamento. O 2200 já é até o 7º dia, ou imediatamente anterior, se aquele 7º dia não for útil. Já o 2205, ele tem que ser enviado antes dos eventos mensais, ou seja, antes do fechamento da folha de pagamento, das informações da folha de pagamento. Então, caso eu já tenha a folha processada, fechada, certinho, antes de transmitir o evento da folha de pagamento, que faz parte do grupo não periódico, ou seja, são informações que vão começar a ser transmitidas só lá em novembro de 2018, eu preciso enviar o 2205 para que esta alteração possa constar.
Aqui nós temos uma tela dos dados pessoais e eu quero fazer uma observação importante com respeito a uma mensagem que vocês já devem ter observado que o sistema está apresentando já há alguns meses, na verdade, algumas versões desde o ano passado. O sistema agora ele apresenta uma mensagem. Toda vez que você vai salvar os dados pessoais e ocorreu uma alteração. Então o sistema verifica ali, houve alguma alteração no registro, uma letra, uma palavra, uma data. Ele, ao observar esta alteração no registro, ele faz uma pergunta. A pergunta é a seguinte: este ajuste se refere a uma alteração ou retificação? E aí ele dá duas opções. Indique sim para alteração e não para retificação. Por que nós passamos a fazer essa pergunta, né? Porque o e-social, ele dá tratamento ao tipo de alteração realizada. Ele diferencia uma alteração de uma retificação. Então, eu vou dar um exemplo. Vou voltar na hipótese da colaboradora ter casado e ela passa a receber o sobrenome de seu esposo. Nessa hipótese, o que ocorreu foi uma alteração no nome da colaboradora. Então, quando esta pergunta surgir, a resposta correta é alteração. Então, quando o usuário indica que é uma alteração que está sendo feita, o sistema vai retransmitir ao e-social o evento S2205. Toda vez então que ocorre uma alteração, ele envia esse evento a qual nós estamos falando agora, que é o 2205, alteração cadastral. Caso a resposta do usuário seja não, ele está indicando que, na verdade, não foi uma alteração que aconteceu, foi, na verdade, uma retificação. Ou seja, o nome da funcionária, ele não foi alterado, ele foi corrigido. Então, são situações diferentes. E o e-social, ele diferencia uma situação da outra. Caso o nome dela estivesse digitado errado e foi corrigido, então o usuário precisa, nesse caso, ele não pode indicar sim para alteração, ele vai indicar N para retificação. E aí o sistema, ao invés de transmitir ao e-social o evento 2206, que é o evento que nós estamos falando agora, ele vai reenviar o evento 2200, que é o evento de cadastramento inicial, retificando a informação alterada. Tá? Então, o e-social faz essa diferença e nós temos que ter cuidado, bastante cuidado, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente tem um costume de ir dando enter nas telas para ir salvando e fechando a tela rápido e seguir para outro cadastro ou para outro processo do sistema, mas é preciso tomar cuidado aqui para que o sistema, a partir da tua resposta, ele possa gerar o evento correto. Se de fato for uma alteração, ele vai gerar o 2205. Se for uma retificação, ele vai gerar o evento 2200. Então, este é o motivo da pergunta, tá? Foi para poder dar o devido tratamento, o tratamento correto esperado pelo e-social, a alteração ou ainda a retificação dessas informações. Nosso último evento de hoje, o último assunto de hoje, ele é o evento 2206. O nome desse evento é alteração de contrato de trabalho. Como o próprio nome diz, qualquer alteração que ocorrer no contrato de trabalho, tais como remuneração, local de trabalho, jornada, cargo, função, duração de contrato, ou entre outras informações, essas alterações
elas serão enviadas através do evento 2206. Por que através do evento 2206? Para que possa ser estabelecida uma vigência. Então, naquele mês que ocorre uma alteração e é enviado o evento 2206, se estabelece naquele momento uma vigência da nova informação. Então, aumentou o salário aumentou no mês de outubro. É a partir daquele mês, do mês de outubro, onde eu fiz a alteração nos dados contratuais do empregado, que o sistema vai enviar o evento 2206 ao e-social, estabelecendo ali uma nova vigência, que a partir da competência outubro, mês de outubro, o empregado ele tem um valor de remuneração maior, um valor de remuneração diferente. Então, para isso é que é usado o evento 2206, para poder se indicar, informar essas alterações e estabelecer a sua vigência. Esta informação ela tem que ser enviada por todos os empregadores, inclusive reforça as empresas de trabalho temporário em relação aos seus trabalhadores temporários, cujo contrato tenha sido objeto de alteração. Tem prazo para poder enviar essas informações? Também tem prazo. Elas podem ser transmitidas até o dia 7 do mês subsequente, ou antes do envio dos eventos mensais da folha de pagamento. Então a empresa fechou a folha dia 30, já quer transmitir os eventos ao e-social ali no dia 1, 2, 3, ou seja, antes do dia 7, caso tenham ocorrido alterações de contrato de trabalho ao longo do mês, o sistema vai indicar isso, vai sinalizar isso lá na tela de geração do e-social, ele sinaliza na cor vermelha, P, que significa com a letra P, destacado em vermelho, que significa pendente de transmissão, basta marcar, transmitir essa informação, para que posteriormente, então, você possa enviar a folha de pagamento, até para poder existir uma compatibilidade de informações, né? Você primeiro informa que houve uma alteração de remuneração, eu estou voltando no exemplo da alteração salarial, né? Para que posteriormente você envie a folha, e aí as informações ficam compatíveis. O salário aumentou, consequentemente os valores recebidos na folha de pagamento, teoricamente, eles ficam maiores. Em relação aos dados contratuais, também quero fazer uma observação importante com respeito à alteração ou retificação da informação. Então, nós temos aí a tela de dados do contrato do empregado. Vocês, assim como a tela de dados pessoais, cadastrais, vocês também já observaram que há meses o sistema faz uma pergunta ao usuário no momento quando ocorre qualquer tipo de alteração de informações, mudança de informações neste cadastro, e aí o sistema ele precisa, na verdade, saber, até para saber como proceder, o que você está fazendo. Se você está fazendo uma alteração, uma retificação. Então, vamos supor que, de fato, o salário do empregado, houve uma mudança de salário. O empregado ganhava 2.500 e agora o seu salário passou para 3.100. Então, eu vou indicar, ao salvar essa tela, eu vou indicar lá a opção sim, sim, para alteração, para que se estabeleça até uma nova vigência, não apenas aqui na folha de pagamento, mas também no e-social, quando essa informação for transmitida. Como também pode ocorrer uma retificação da informação. Vamos supor que o número da locação do empregado anteriormente gerada ao e-social através do evento 2.200, quando foi feita a carga inicial, o cadastramento inicial do empregado, estava errada. Ele não pertencia, por exemplo, a essa locação indicada aqui na tela, a 17. Ele era da locação 01010, por exemplo. Então eu venho, corrijo, faço a troca do número da locação ali de 0107 para 01010, mas no momento de salvar, caso se trate de uma retificação, ou seja, não é uma alteração de locação, ele não mudou de locação, ele está na locação correta, porém o seu cadastro aqui na folha de pagamento está errado. Eu escolho a opção não, indicando que isso se trata de uma retificação.
Quando se tratar de alteração, o sistema vai gerar o evento 2206, que é o evento que acabamos de falar, que se trata de alterações contratuais. Caso se trate de uma retificação, o sistema, ao invés de gerar o 2206, que é alteração cadastral, onde se estabelece uma nova vigência para a informação, ele vai gerar o evento 2200, apenas retificando, apenas corrigindo a informação. Então, por favor, eu peço que vocês tomem bastante cuidado, agora mais do que nunca, ao salvar essas informações, as informações dos dados pessoais e dos dados do contrato. Cuidado em ficar dando enter rapidamente, sem observar as mensagens e consequentemente respondendo errada uma pergunta tão importante de uma informação exigida pelo e-social. Na apresentação de hoje nós tivemos a oportunidade de conhecermos o evento 2190, que é a admissão de trabalhador, o registro preliminar, o 2200, que é o cadastramento inicial do vínculo e admissão, ingresso de trabalhador, o 2205, que é a alteração de dados cadastrais do trabalhador, e o 2206, que é a alteração de contrato de trabalho. Nossa próxima apresentação, ela será no dia 11 de junho, é uma segunda-feira, às 9 horas da manhã. Nós vamos ter agora, ao longo dos próximos 10 dias, aí um intervalo, porque é fechamento de folha. Então, nós voltamos a conversar no dia 11, segunda-feira, às 9 horas da manhã, ainda com respeito aos eventos não periódicos, eventos que fazem parte da fase 2, e nós vamos, neste dia, discutirmos o evento 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho, o 2220, que é o monitoramento da saúde do trabalhador, o 2230, que são os afastamentos temporários, o 2240, que são as condições ambientais do trabalho, fatores de risco, e o 2241, insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial.